Oi, gente, tudo bem? Olha, mais um episódio e eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que é renomadíssima aqui no estado, em cake design, e ela tem um instituto, é isso mesmo, Instituto Luciana Santos, há mais de uma década, há mais de uma década no mercado. Então seja bem-vinda, Luciana Santos. Obrigada. Olha, eu tô muito feliz de ter você aqui, Obrigada. tá? Para mim é um privilégio ter você aqui, porque eu já te conheço, eu já tenho um tempinho aí. E, gente, a minha convidada, ela é muito especial, porque ela é uma mentora, ela é professora e hoje ela ajuda milhares de pessoas aí, tanto aqui como fora também. Então, hoje nós vamos bater um papo muito, muito bacana com Luciana Santos e eu quero saber de tudo, tá bom? Separei aqui algumas perguntas e quero saber aí de você. A minha primeira pergunta é o seguinte: mas antes de falar da pergunta, eu tenho o meu presente para você, porque é de lei, quando a gente já começa, a gente trazer os mimos. Ai, que delícia. Então, receba o mimo que nós temos aqui. Do Pode Adocicar, você já pode usar a sua caneca aqui. Temos também o nosso presentinho da Lojas Açucaradas. Para quem não sabe, a Loja Açucaradas é a patrocinadora oficial da primeira temporada do Pode Adocicar. Então, se você não conhece, já deixa aí o seu like, entra aí no link que eu vou deixar aí nos comentários e também na descrição, o Instagram da loja Açucarados, tá? Lá você vai bater um papo especial com as meninas que tem um atendimento especial. Só falar assim: Sabrina, vim pelo Pode Adocicar, o Davidson me indicou aí. E as flores, que é um carinho nosso também. Que lindo! E que combina com a cor do Pode Adocicar. Que lindo, obrigada. Também tem uma surpresa. Sério? Pra você, um bolinho com a técnica do recorte, que foi o que me trouxe, né, na confeitaria, foi essa técnica do recorte aí. Olha, pode mostrar pra gente. Que é com a pasta americana, e eu trouxe os alunos ocultos, né? Aham. Do primeiro podcast, da primeira temporada, eu sou essa última aqui. Olha o menino do bolo aqui. O menino do bolo tá aqui. O menino Maçuca, do bolo, aqui tá o Zé Formiga. Zé Formiga, aqui tá o Léo, Paola. Esse é o Zé. E o Zé. Gente, olha só. Aí é técnica de recorte, não tem cortador, é só bisturi. Uau, obrigado. Esse daqui é nosso? É. Olha, vai ficar aqui, compondo o nosso cenário. Gente, olha os detalhes, olha a riqueza, tá vendo? Dá trabalho? Dá, pasta americana, mas olha o trabalho. É impecável, né? Muito obrigado, Lu. Eu amei, de coração. Que bom. Vai ficar bem aqui ou aqui? Que em bom. algum desses lugares. A marquinha. Pode tirar, por favor. Obrigada. Lu, antes assim, eu quero levar o nosso bate-papo de uma forma bem leve, bem descontraída. E eu sei que hoje você é uma excelente profissional em tudo que você faz. Só que hoje o seu foco não são as vendas diretas dos bolos, né? Hoje você se posicionou... Hoje não, né? Há mais de quantos anos? 5 anos. Há mais de 5 anos você se posicionou para ser uma mentora, para mentorear essas mulheres, pessoas como cake design. Eu quero saber o que motivou você a ingressar primeiro no mundo da confeitaria e como foi essa transição para se tornar uma cake design reconhecida. Nossa. Primeiro eu amei, né? Uma década. Nossa, que chique. Parece que é muito assim, né? Quando se fala de década, mas massa. tem porque tem um peso, exatamente. né? Tem o seu peso. Você não chegou agora. Eu não nasci ontem. Exatamente. A gente não começou ontem, né? A gente tem realmente uma década. Minha filha tem 12 anos e eu comecei com a Yara. Eu cheguei grávida de Portugal, né? Então, comecei lá atrás, na gravidez dela. E foi 2 anos de confeitaria, produção, né? Fazer e vender. Estar ali ativa na produção. E depois foi há 10 anos ensinando confeiteiras, porque as pessoas queriam aprender, né? Queriam
começar a fazer o que eu estava fazendo e do jeito que eu estava fazendo. Posso botar para lá? Pode. Aqui. Você traz água pra gente, por favor? As pessoas queriam aprender a fazer o que eu estava fazendo, porque a pasta americana, então, naquela época, né, há 10 anos atrás, não tinha tanto... Não se via tanto facilmente nos aniversários. A gente via em grandes eventos, grandes cerimoniais, né, quando as pessoas estavam fazendo aquelas festas mais ricas, né? Por isso que a pasta americana ela é tão temida, assim, porque às vezes as pessoas falam, não, as pessoas não pagam na minha cidade bolos de pasta americana. Ou porque não gostam da pasta americana, ou porque é caro demais. Mas na maioria das vezes é porque é caro demais. E eu comecei a levar o bolo de pasta americana para dentro das escolas. Então, as mães que estavam vendo eu trabalhando e fazendo o aniversário do meu filho com pasta americana, queria aprender a fazer aquilo ali, entendeu? Então, eu comecei a ensinar rápido. 2 anos de produção, comecei a ensinar. E aí foram 10 anos ensinando. Só que em 2018 eu vi uma oportunidade, mas não coloquei o pé firme, que foi de pessoas que já estavam há muito tempo na confeitaria e queriam começar a ensinar. Que aí era um outro rolê que eu já estava fazendo. E aí eu comecei também. Então, foi uma transição meio que... Eu falo que tudo que chega para mim como um desafio me leva para um próximo nível. Então, eu nunca disse não para nada. Ah, você me ensina? Ensino. Você faz? Faço. E mesmo que eu não saiba, eu vou buscar e vou fazer. Meu primeiro bolo de casamento, a pessoa falou assim, você faz bolo de casamento? Eu falei, faço. Nunca tinha visto nem a cor que era o bolo de casamento. Mentira, era branco, né? Mas não fazia. Fazia só infantil. A pessoa perguntou se eu fazia. O que eu fiz? Passei o valor, porque o casamento normalmente era mais caro, já tinha percepção de que era mais caro. Quando ela pagou a entrada, 50% eu fiz um curso. Então, o bolo que eu cobrei, pagou o meu curso e veio todos os outros bolos de casamento depois. Que não foram muitos porque eu não queria ingressar no casamento, fiquei no infantil. Então, eu nunca deixei uma oportunidade passar, assim, porque eu não sei fazer. E isso de mentorar foi a mesma coisa. A pessoa me ensina a ensinar? Falei, ensino. Eu faço assim, assim, assim. Só que eu nunca tive um método, né? Uma metodologia para fazer. E aí eu comecei. E é interessante quando você fala sobre não recusar, que ali para você te elevava, te levava para um outro nível. E é muito, muito interessante isso, porque isso aplica a tudo. Isso aplica a tudo. Por exemplo, eu lembro que quando eu te procurei a primeira vez, você lembra? Que eu falei assim, Lu, eu preciso aprender pasta americana por conta que eu estou num processo para um programa de TV. Eu estava em 2 processos ali. Naquele ano eu não entrei em nenhum dos 2, mas a minha mente, eu falei assim, nossa, eu quero. Tanto é que a gente chegou, você lembra? A gente trocou fizemos uma troca. E eu tenho certeza que ali também, porque eu vi que teve pessoas que me seguiam, que logo depois fizeram um curso com você. E é isso que você falou. Acaba que te eleva, você aprende, isso te traz um retorno de alguma coisa. E isso é muito interessante. Você falou que você ficou fora um tempo em Portugal. Como é que foi? Você fazia bolo aqui? Como é que você se descobriu na confeitaria? Não, então, Portugal foi antes, né? Antes da confeitaria. Na verdade, em Portugal, Deus já me colocou na casa de uma confeiteira. Eu tive uma loja, eu comprei uma loja que ela tinha, com materiais de confeitaria lá em Portugal, com vendas de confeitaria, só que era para a pessoa, por exemplo, a mãe ir lá e comprar aquelas coisas para fazer a festa do seu filho. E a dona da loja, ela fazia os bolos. Então, ela fazia aquele bolo de chantilly com papel de arroz em cima e todo de bico. E a gente ficou amiga, porque era da mesma igreja, quando eu me converti lá em Portugal e tal, e ela tinha essa loja. Aí ela quis vender a loja com as coisas dentro, mas ela não queria perder as encomendas. Então, o nosso tratado foi, eu fico com a parte da loja para vender os materiais, e eu continuo trabalhando com o que eu faço, que aí eu monto o escritório aqui, e quando vier pessoas para fazer encomenda, eu passo essas encomendas para você, porque eu não trabalhava com confeitaria com bolo. E aí foi desse jeito. Eu trabalhei, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos 1 ano assim com ela.
Depois eu fui morar na casa dela quando eu me separei a primeira vez lá em Portugal. Então, fui morar na casa dela. E aí, dentro da casa dela, eu vi ela fazendo os bolos de chantilly, eu fui pra panela mexer brigadeiro, e eu xingava pai, mãe e meus futuros todos que estavam por vir. Aquele negócio pipocando todo no meu bravo, isso não é de Deus, não, isso era o Satanás, gente, não tem condições. Isso não posso, não quero pra minha vida. Então, eu ficava até meia-noite na rua só pra eu não ter que mexer panela de brigadeiro e nem lavar a louça que ela botava. Então, confeitaria pra mim sempre foi... Eu sempre corri da confeitaria. Né? Eu fiquei com a loja dela não porque eu gostava da confeitaria, porque eu vi dinheiro e oportunidade com a loja, Sim. não por conta da confeitaria. Então, lá em Portugal, Deus já estava tentando me empurrar para os bicos, entendeu? De confeitar. E eu corria. Quando eu vim embora para o Brasil, eu vim grávida da Yara. O Iago tinha 5 anos e eu vim grávida. E aí, aqui, eu não posso entrar para o mercado de trabalho, Sim. grávida. Falei, eu acho que eu vou fazer os cupcakes. Eu vi uns cupcakes na internet, eram uns bolinhos pequenininhos. Nem lembrei que eu morei na casa de uma confeiteira. Tipo, dar aquele branco, assim, desses momentos. E aí, eu comecei a fazer cupcake para vender e tal. Para vender. Fui fazer o cupcake do chá de bebê da Yara. Deu certo. Ficou feio pra caramba. Ficou gostoso. Os convidados gostaram, mas eu vi que a cara deles de tipo, esse negócio tá esquisito, mas tava muito gostoso. Eu falei, pela aparência do cupcake, eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou ter que mudar a aparência e colocar uma empresa no rolê. E aí foi quando eu fui criar a imagem da minha empresa. Então, eu fui pro Google, eu fui construir a imagem do negócio. Então, eu queria que as pessoas, quando chegassem até mim, pela confeitaria da Yara, não olhassem para a confeiteira, olhassem para o meu negócio e contratassem meu negócio. Aí, comecei a fazer cupcake. Aí, eu lembrei da Vânia. Eu falei, nossa, eu morei em Portugal, a menina fazia bolo. Aí, quando ela mandou mensagem, falou, não tô acreditando que você tá na confeitaria. Você tá fazendo bolo, Luciana. Eu falei, pois é, o mundo dá volta, né? Eu acho que Deus estava me mostrando o caminho e eu estava correndo. E aí eu comecei na confeitaria por conta da gravidez da Yara. Por isso que era... Quando eu comecei, era cupcakes da Yara. Aí depois eu descobri minha terceira gravidez, o meu número 3. E aí eu comecei a fazer bolo. Porque eu ia sair da confeitaria por não ver oportunidade de crescimento na confeitaria. E por não fazer dinheiro, assim, em volume. Eu falei, eu vou sair, vou voltar pro CLT. Só que aí Deus falou assim, não vai não. Aí eu vim com o número 3. Aí o número 3 me segurou nos bolos. Aí eu mudei de cupcakes da Yara para confeitaria da Yara, porque entrou os bolos na minha vida. Só que aí já entrei na pasta americana. Entendeu? Que foi o meu desafio, assim. Por isso eu falo que quando as pessoas querem começar na confeitaria, elas falam, não, vou começar pelo bolo mais fácil, que é o de chantilly. Nem sempre. O mais fácil é aquilo que você começa. Sim. Não tem um mais fácil. Porque se eu levo algumas horas e você faz chantilly, para você treinar e deixar aquele negócio lá liso com cara de pasta americana, você treinou. É a mesma energia que eu coloco para treinar na pasta americana. Sabe? Se você não tivesse a opção do chantilly na vida. Não teria para onde correr. Era ali. Entende? Então, às vezes as pessoas elas assustam um pouco com a questão da pasta americana, ou por ser muito perfeitinho, ou por conta dos detalhes. Sim, tudo tem um jeito de fazer. Você pode fazer o jeito mais rápido, que é comprar a cozinha pré-moldada que está pronta ali na Casa Bahia e montar na sua casa. E você pode mandar um arquiteto desenhar todos os móveis e fazer do jeito que você quer dentro da sua casa. São duas coisas, mas são escolhas, né? Eu acho, da confeiteira, assim, de começar. Eu comecei na pasta americana, entendeu? E é interessante porque quando a gente vai conhecer as pessoas, a gente sempre tem assim, parece que é a mesma história. Muitas das vezes a pessoa ela nem queria, era só um momento, ela achava que aquilo dali era só para pagar talvez as contas e vai se tornando uma paixão e você vai começando a ver um futuro na confeitaria, né? Porque, por exemplo, eu comecei vendendo brigadeiro. Então, cada um, assim, parece que só muda de endereço, que é a mesma coisa. Mas eu perguntei como que você tinha começado para poder as pessoas entenderem, né? Porque, às vezes, eu olho para você, eu já vejo, assim, que você tem muito essa didática de dar mentoria, de falar para mulheres.
E hoje você se posicionou, né? Quando eu falo hoje, gente, não é agora. É há mais de 5 anos que você falou que você está dando. É assim, ó, só para resumir. 2012 eu comecei na confeitaria, 2015 eu comecei a ensinar confeitaria. 2018, então, são 10 anos. 2018 eu dei minha primeira mentoria para quem queria ensinar. E o ano tá. passado eu me posicionei como mentora, porque eu fiquei intercalando só dando aula mesmo, me profissionalizando, ensinando as mulheres a fazerem bolo de pasta americana. Esse ano, se as pessoas me procurarem, você tem curso de confeitaria? Eu tenho os online. Eu não dou mais o curso de confeitaria presencial. Agora, eu indico as minhas alunas, as minhas mentoradas, para elas darem aula, porque elas já estão fazendo melhor do que eu. Deu para entender, gente? Então, hoje ela se posicionou, hoje ela tem uma metodologia de ensino para preparar mulheres, pessoas que queiram ensinar. Exatamente. Correto? Bingo. É meio complicado, né? Porque não tem isso no mercado, sim, assim, entendeu? Sim. Na confeitaria, no nosso nicho, não tem. Então é meio complicado. Preparar uma pessoa para ela ensinar. Porque automaticamente, porque quando a gente fala ela é uma mentora, porque é diferente. Eu não sou um mentor. Hoje eu dou aulas, eu dou aulas para outras pessoas e é totalmente diferente desse estágio que a Luciana hoje ela está. Hoje a Luciana ela prepara pessoas para ensinar, correto? E a minha próxima pergunta é isso. Você tem se dedicado a mentorizar mulheres que desejam se tornar instrutoras de confeitaria. Quais são os principais obstáculos que essas mulheres enfrentam e como você auxilia nesse processo? Nossa, isso aqui dá um corte, né, menina? Essa pergunta é muito boa, porque a gente até estava conversando um pouquinho isso antes da gente começar. As confeiteiras, elas sabem fazer bolo e atender. Elas têm, no fundo, uma didática de ensinar também. Porque você está dentro de um grupo de WhatsApp, uma amiga sua fala, gente, como é que eu faço isso aqui? Aí aquela que já tem aqueles coisinho do ensino dentro dela, fala, olha, faz assim, assim, assim. Eu vou gravar um vídeo para você rapidinho, vou te mostrar como é que faz. Não tem esse rolê dentro dos grupos? Então, essas confeiteiras, elas sabem ajudar assim. Então, elas já ensinam. Só que quando você fala que é para ir para o lugar de professora, elas travam com a insegurança de que agora elas vão me pagar para. Será que eu sei ensinar? Porque enquanto é de graça, você não tem um compromisso financeiro com aquilo. Sim. Então, você faz, a pessoa não tem que reclamar, vamos dizer assim. Agora, não. Agora você vai ensinar, você tem uma responsabilidade do dinheiro do outro no seu bolso. Então, você tem que saber o que você está falando, você tem que ter a segurança do que você está falando. E isso, meio que inconscientemente, elas travam um pouco, sabe? Será que eu estou pronta para ensinar? Será que elas vão querer comprar comigo? Será que eu sou professora? Porque entra um degrau a mais, né? Um estágio a mais na vida delas. Então, só que uma insegurança maior que eu vejo, ou uma dificuldade maior que eu vejo, é na produção do conteúdo em si. Do tipo, até agora eu faço encomenda e atendo os meus clientes. Só que agora eu não vou postar mais a foto, falar do aniversário e sair correndo. Agora eu tenho que começar a trazer conexão com a minha audiência para dizer que eu sou professora. Então, preciso começar a gerar autoridade. Dizer que o que eu estou falando é certo ou é errado. Contar a minha história. Falar que a pasta americana, se você deixá-la exposta na mesa, ela resseca. Falar que o bolo, para ele não rachar, você não pode exagerar nos recheios. Então, você começa a trazer técnicas agora. Só que agora de uma forma mais direcionada, estratégica, não vendendo e ao mesmo tempo é um vender sem vender, porque você está vendendo agora a sua imagem, né? A sua autoridade. E aí é nesse lugar que elas esbarram, porque eu falo que tudo é marketing. Você não está aqui hoje fazendo o que você faz se não fosse o marketing que você faz na rede social. Sim. Você podia fazer tudo o que você faz, mas está apagado, se não soubesse fazer um bom marketing. Abrir uns stories é marketing, colocar um conteúdo na rede social, tudo é marketing. Abrir a boca e falar é marketing. E aí, enquanto elas não conseguem linkar isso, sabe, com o que elas fazem, com produção de conteúdo que já é o dia a dia delas, elas acabam patinando ali e achando que é difícil ensinar. Porque você dá aula, é difícil ensinar? Não. Não, porque você já faz. O difícil é o antes. O difícil é
Não é eu fazer uma foto assim, ó, curso dia 5 e dia 6 de dezembro, na rua tal, R$250. Não vai ter gente. É muito difícil, a não ser que você tenha construído uma autoridade antes. Sim. Então, primeiro precisa construir um caminho ali de conteúdo, de produção de conteúdo, que é onde eu entro e ajudo elas. A estratégia de conteúdo, postar nas redes sociais, falar sobre o que você é boa, no que você acredita, porque também tem que ser fiel àquilo que você acredita. Tenho mentoradas que elas estão vendo coisas agora de Páscoa, que o chocolate está muito caro. Então, a forma de dar uma balanceada aí é fazer ovo de acetato. Não tem umas formas assim de acetato? Aí ela falou assim, não concordo. Não concordo. Páscoa é Páscoa. Páscoa é ovo de Páscoa e ponto. Diminui o ovo, mas é chocolate. Aí eu falei, é isso que você tem que vender. É esse posicionamento. É você também falar do que você concorda e do que você não concorda. Porque as pessoas começam a se identificar com você. Na hora que você abre a boca e fala, gente, ó, eu vou ensinar. Tô cansada de ver as pessoas falando que é difícil fazer, e eu sei que é fácil e eu quero mostrar que é fácil. Pronto. Mas antes de eu abrir a boca para falar isso, eu tenho que construir ali, sabe? Eu gosto de dar uma analogia do castelo. Então, até você chegar de longe, você já viu algum castelo em algum lugar? Sim. Assim? Tem um caminho, não tem? Normalmente Sim. é bem aquele negocinho, é grande aqui, aí vai ficando fininho até chegar ao castelo, né? Sim. Conteúdo e rede social são essas pedrinhas da calçada do castelo. Você vai levando a pessoa. É um caminho até ela chegar na porta do castelo e falar, eu quero entrar. E esse eu quero entrar é comprar o ingresso e fazer parte com você do seu castelo, do seu reinado, do que você tem. É simples assim. Então, é uma construção. Pedrinha por pedrinha. Então, acho que a pergunta que você fez, né, que é como que eu ajudo elas, é essa construção, esse posicionamento na rede social como professora. E é muito, muito interessante, porque quando a pessoa está aprendendo, ela se inspira, então ela quer ter alguém para ensinar ela. Depois, ela começa a se colocar no lugar, nossa, eu quero poder ajudar, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu quis trabalhar com os bolos, eu pensei o seguinte, eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje, eu só vendia brigadeiros e eu mandei uma mensagem para todos do meu bairro, todas as confeiteiras do meu bairro, que eu conheci, era 3. E eu Todas, parecia que tinha 20. Aí, tipo assim, todas que eu conheço, porque com certeza tem muito mais gente. Mas todas que eu conhecia, eu mandei uma mensagem perguntando se poderia me ensinar. Eu estava disposto a pagar o valor que elas falassem, Lu. Se elas falassem assim, R$1.000, eu iria pagar R$1.000. Você queria aprender? Porque eu queria aprender. Eu estava assim, eu queria muito aprender, porque eu só fazia brigadeiro e eu queria fazer bolo. Ninguém quis ensinar. Ah, não sei ensinar, não dou curso. Mas eu acho que aquelas pessoas, elas falaram que elas não davam o curso porque elas ficaram com medo de perder clientes. Vai ter um concorrente. Eu não acredito que não seja por isso, porque logo depois eu vou te explicar o que aconteceu. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, o dia que eu aprender, eu ensino. Vou dar aula. Lu, eu só falava assim, eu só preciso ter segurança no que eu faço, que eu vou ensinar. O dia que eu aprendi. E foi assim, eu entrei em 2019 na confeitaria, vendendo brigadeiro. 2020 eu já aprendi a fazer bolo. 2021 fiz uma turma com 10 alunas no valor de R$800 cada aluna. Eu lembro que eu fiz, eu acho que 5 mil, 4 mil e poucos reais naquela turma. Foi a minha primeira turma. Por quê? As pessoas... Foi um boom que deu também pra mim, né? Que eu fiquei conhecido, a foto viralizou na internet. Mas eu tive segurança e ali eu falei assim, cara, eu posso ajudar outras pessoas. Eu consigo ajudar. É aquela coisa, você acha difícil? Eu não achei difícil. Por quê? Eu senti segurança, eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. Eu sabia estruturar um bolo, eu sabia espatular um bolo. Então, o que eu fiz? Eu vou ensinar. Minha filha, depois que eu fiz isso, as pessoas que me negaram,
começaram a colocar que estava dando um curso. Ali eu vi que não era porque elas não queriam me ensinar, porque não sabiam. Era porque justamente ficaram com medo de... Porque tem várias frentes, assim, vou olhar para mim. Quando eu comecei a ensinar, que eu ia dar aula, minha irmã chegou para mim e falou, você é louca? Você vai criar concorrente para você. Eu falei, você que é doida, eu quero fazer dinheiro mais rápido. E a forma rápida de fazer dinheiro vai ser ensinando. Então, eu diminuo as encomendas, porque assim, a encomenda, na época eu fazia um bolo de 15 centímetros, eu vendia ele por R$200. De 15. Naquela época, né? 10 anos atrás. Naquela época, R$200. De 15 centímetros. E aí eu falei, se eu ensinar por R$400, eu já estou ganhando o dobro. O dobro. E não vou... E olha que eu falei 400, tá? Particular, aula individual. Eu vou estar ganhando o dobro e não vou estar na cozinha. Porque lembra que eu não gosto de cozinha, não gosto de cozinhar, não gosto. Deus me colocou na confeitaria por algum propósito. E hoje eu entendo qual foi. Não era para eu ficar na cozinha. Não era para eu ficar ali fazendo o que eu estava fazendo. E aí eu anunciei, dia 6 de junho, dia 6 ou dia 4 de junho eu anunciei que eu ia dar minha primeira aula. E aí, no dia 16 de junho, eu estava dando a minha primeira aula de confeitaria. Aí, minha irmã falou da concorrência. Aí, eu falei, não tem concorrência. Aí, quando eu vim agora para esse lugar de mentorar outras mulheres, vou ouvir de novo, mas tu é maluca. Tu tá ensinando a fazer o que você faz. Porque, na verdade, eu estou abrindo a minha caixa preta. Eu estou abrindo... as estratégias que eu uso no meu negócio para lotar as minhas turmas. 2024, eu dei aula, eu acho que em 12 estados no Brasil, todos com 10 alunos na sala, me pagando R$ 1.297 cada aluno. Eu viajei o Brasil, Recife, Brasília, vários estados. E aí eu falei bem assim, eu tenho um método, eu tenho um caminho, eu tenho uma estratégia. E eu validei em 2024, que ao mesmo tempo eu estava... me posicionando como mentora, mas eu queria validar aquele caminho. Sim. Falei bem assim, se deu certo para mim, pode dar para outras pessoas. Então, de novo, eu estaria criando concorrentes para mim. Só que não, eu não quero mais dar aula, então eu não estou criando concorrente. Igual eu não queria mais fazer encomenda. É só uma decisão que você toma, o que você quer, por que você quer e como que você vai fazer para alcançar o que você quer. E nesse lugar, nesse momento, foi exatamente pensando nisso, eu quero começar a dar aula, eu quero começar a ensinar as mulheres a ensinarem, porque eu vejo, e eu sempre tive isso, Deus sempre colocou isso no meu coração, assim, ó. Quando eu montei meu primeiro stand na Mara Cake, a Isis, que foi minha parceira nesse negócio, ela falou, Lu, vamos chamar a galera que tem nome, que são renomados, para poder dar um gás no stand e tal, e ter um volume. E vamos chamar, e eu falei, e vamos chamar quem não é conhecido e quer dar aula pela primeira vez. Isso lá em 2018, na primeira feira da Mara. Quando eu montei o meu stand, eu acho que 80% dos professores que foram para o meu stand estavam dando pela primeira vez a sua aula. Porque eu queria dar voz para quem nunca tinha estado no stand em uma feira. E aí agora, nesse lugar, eu vejo que foi por isso que o Senhor me chamou. Do tipo, as pessoas, elas querem ser ouvidas. Elas querem começar a fazer alguma coisa, só que elas não sabem como começar. Elas não sabem que talvez as meninas que falaram para você que não ensinavam, elas se sentiram tipo, você tá louco? O cara quer aprender comigo? Eu não sei ensinar não, mano. Eu não consigo. Não sei fazer isso. Porque eu vejo as mentoradas vindo e falam, ai, Lu, tanta gente fica me pedindo para ensinar, e eu falo que eu vou montar, que eu ainda não tenho um curso, e eu fico enrolando, e eu não dou aula. Então, às vezes, não é que ela não queira concorrente, às vezes é porque tem insegurança mesmo não é insegurança no que faz, tá? É insegurança do ensinar quando eu falo do dinheiro. Uhum. Porque elas têm uma dificuldade da troca da moeda. Então, uma coisa é o cliente pagar para você R$200 no bolo, outra coisa é um cliente pagar R$1.000 para você ensinar. Então, essa energia do R$1.000, essa energia do dinheiro em si, assusta as confeiteiras que só estão acostumadas com 200, 300, 400. Então, ou menos, né? Ou menos. Então, se colocar como professora para elas é um pouco assustador, entende? Por isso que essa decisão de dar mentoria foi, de novo, o Senhor falando bem assim, o mesmo que você fez com as confeiteiras que estavam com medo da pasta americana e você mostrou para elas que elas são capazes, só que agora você vai fazer com as professoras.
Porque elas sabem que são capazes. Elas só não sabem por que elas fazem para ver que essa capacidade nasce, entende? E só colocando assim, é só uma... Como que eu posso dizer? Explicando, tá? Quando a gente fala que hoje ela se posicionou para ajudar e mentorar mulheres, não é só mulheres, tá? Porque hoje o seu foco, o seu público maior são as mulheres. Mas se você é um homem que está assistindo e quer também ter esse lugar de fala, de ser um professor, uma pessoa que vai ensinar, pode procurar ela também. Não é só fechado o grupo das Luluzinhas, não. Tá bom? A minha próxima pergunta é sobre o digital, né? Porque você é essa mulher do digital. Tudo que você faz, você transforma isso muito rápido. Eu lembro que você veio no nosso coquetel de lançamento e antes mesmo da gente postar, você já tinha... Não, isso não é errado, não. Você já estava assim, lá na frente. A minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Como que a presença digital impactou sua carreira e quais estratégias você considera fundamentais para quem deseja se destacar nesse meio? É o que a gente falou sobre o marketing, né? Sobre a produção de conteúdo. É tudo. Você se... Ah, mas eu não gosto de aparecer. Eu também não, amiga. Também não gosto de aparecer. Também não gosto de gravar. Tenho uma dificuldade gigantesca de gravar stories. Estava falando isso com você. Só que eu vejo que tudo que eu faço vira conteúdo. Precisa virar conteúdo. Então, o digital, para mim, é tudo. É a base para o meu negócio acontecer. Por que eu tinha todas as turmas de todos os estados que eu viajei cheia? Porque eu construí no digital. Porque eu produzi conteúdo, porque eu fui repetitiva. Eu sou repetitiva. E é uma das coisas que eu falo com as alunas. Ah, mas você vai ficar falando a mesma coisa todo dia? Todo dia. Para você vender bolo, você tem que falar todo dia, você tem que postar todo dia. A Coca-Cola tá o tempo todo passando na televisão e te mostrando, compre Coca-Cola, compre Coca-Cola. E quem somos nós, o Alecrim Dourado, que não posta todo dia? Verdade. Então, nós precisamos... Porque, assim, às vezes as pessoas passaram... Por exemplo, a professora, né? No lugar de professora. Ela não posta um stories hoje. E aí, justamente hoje, tinha uma pessoa lá procurando alguma coisa sobre professora de confeitaria que ela queria aprender a fazer chantilly. E você não postou um stories falando sobre aquilo. Então, acho que o conteúdo, para mim, e hoje com inteligência artificial, né? Mano, eu virei uma máquina de produzir conteúdo. E é justamente isso, porque tem uma pergunta que a gente até falou numa feira sobre isso, como que a inteligência artificial ela veio para também ajudar, né? Nós sabemos que tem muita gente que o utiliza para outros fins, mas assim como assustou quando a internet ela chegou, gente, isso é coisa do diabo, isso não é coisa certa, muitas pessoas... Mas hoje, tudo que a gente faz é com a internet. E assim também tá vindo a inteligência artificial, né? Que hoje é uma arma poderosíssima para quem sabe usar. E naquilo que você já faz, hoje isso te ajuda muito, né? A inteligência artificial. Nossa, é de Deus. Instagram é de Deus, né, gente? Instagram é de Deus, inteligência artificial. Sabe por que eu falo assim, ó? Falando de tráfego, internet em si, né? Porque as pessoas falam assim, eu trabalho só no orgânico e eu não vou pagar e investir em tráfego. Gente, às vezes tem uma pessoa orando por você e é graças ao tráfego que ela te encontra. É um anúncio patrocinado passando ali, ó. E a maioria das minhas alunas, elas falam isso. Ela estava orando ontem para encontrar uma pessoa para poder aprender a fazer não sei o quê, e aí seu anúncio passou. Foi um anúncio, foi um tráfego pago. E aí eu acho que as pessoas precisam descer um pouquinho nessa barreira do preconceito de pagar para você fazer sua publicidade. Antigamente você fazia os panfletos e pagava para alguém distribuir o panfleto. Hoje a distribuição de panfleto é na rede social. E o conteúdo em si, a inteligência artificial ajudou muito nas ideias. Por quê? Eu sou uma pessoa imediatista, ansiosa, não sei qual é o nome que eu dou para isso, não. Mas eu quero as coisas para ontem. Então, eu já tentei ter um social media
para me ajudar. Aí eu falava assim, estava pensando em produzir um conteúdo assim, assim, assim. A pessoa me levava 3 dias para pensar no conteúdo que eu tinha pedido há 3 dias atrás. Eu falei, já tá fedendo. Já não serve mais. Não, tanto que eu produzo conteúdo de 1 dia, 1, 2, 3 dias no máximo, assim. Por quê? As minhas ideias vêm muito ali na hora. Então, eu não consigo ficar agendando. Eu agendo o post para 1 ou 2 dias. Mas naquele segundo dia que eu agendei um post, provavelmente eu já fiz mais uns 3. Primeiro, por conta da inteligência artificial. Segundo, porque veio algum insight ou algum vídeo que eu vi, algum curso que eu assisti, alguma palavra que eu ouvi de alguém, eu falei, putz, isso aqui dá um conteúdo massa. E aí eu vou com a inteligência artificial, pego a narrativa, construo com ela ali, e aí eu crio um conteúdo sobre aquilo. Então, a inteligência artificial, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa de prompts ultra megas elaborados. Você só precisa entender que o ChatGPT, como qualquer outra inteligência, é como se você estivesse diante de um mentor. Você não tem a resposta e o mentor tem. Então, você faz uma pergunta. E a maior dificuldade das pessoas, eu lembro que na feira a gente falou isso, é fazer perguntas. As confeiteiras, as pessoas em si, elas não sabem fazer perguntas. E quando pergunta, não tem uma intenção. O que eu quero? Tem uma clareza, né? Naquilo. Isso. Não tenho, assim, o que eu quero que ele traga para mim de resposta. Mas mesmo que a gente não saiba fazer pergunta, faça a pergunta. Se ele responder alguma coisa que você não gostou, tem a ver com a sua pergunta. Muda ela e fala, então, não era bem isso. Às vezes eu passo o dia discutindo com o ChatGPT, eu falei, mano, tu tá doida. Mas eu acho que tem muito a ver com a gente sair do preconceito, assim, Sim. sabe, mesmo, da internet, de querer não aprender algo novo. A gente precisa buscar aprender. Já que eu não conheço, vai pro YouTube. Glória a Deus pelo YouTube. Hoje em dia tá tudo ali. Eu acho que com o avanço de tudo, muita gente, eu falo da nossa área, né? Muitas confeiteiras, elas ficam muito apegadas à cozinha, a receitas. Sabe? Hoje, por exemplo, há 4 anos atrás, muita gente ganhou muito dinheiro vendendo cursos de receitas. E dava muito certo. A galera na pandemia comprou muito. Eu tinha um amigo que ele vendia apostila de brigadeiros, de coisas, sem ao menos nunca ter pisado na confeitaria ou numa cozinha para fazer um brigadeiro. E faturou muito. Então chegou um momento que a galera só queria comprar receitas. Uhum. E eu vejo que ainda existe muita gente querendo enfiar receita nas pessoas e hoje elas já não compram pela receita. Hoje o confeiteiro não compra pela receita porque hoje a maioria do confeiteiro sabe fazer um recheio bom, sabe fazer uma massa boa porque tem aí. E se não sabe, não é porque não quer. Não é porque não sabe fazer, é porque não quer mesmo mudar, entendeu? E o que eu vejo é que as pessoas elas falam muito sobre receitas e faltam pessoas como Luciana, faltam pessoas que se posicionam e falam sobre métodos, sobre vendas, estratégias, sabe? E ela para de sair daquele lugar de aprender para ensinar. Mas você sabe que é muito difícil isso entrar. E eu espero e oro, em nome de Jesus, para você que está me assistindo aqui, que você saia da receita da cozinha e comece a gerenciar seu negócio. Porque senão você não cresce. Não adianta, não cresce. Você vai passar a vida inteira esperando. Então, Davis, que horas que vai ser a receita? Porque elas entram em lives esperando a receita. Uma live está acontecendo com 2 pessoas ali conversando. Ah, mas vocês estão falando de qual receita? Sim. E a gente está falando sobre venda, a gente está falando sobre estratégia, a gente está falando sobre tráfego, a gente está falando sobre inteligência artificial. Aí tem 10, 15 pessoas. Faz uma live ensinando receita. Tem 200 pessoas. Porque ainda estão na receita. Só que quando eu comecei a ensinar, em 2015, aí em 2018, eu dei minha primeira formação profissional de cake designer. O primeiro módulo era bolo negócio. Era o primeiro módulo. Por quê? Não ia adiantar eu passar 12 meses com ela ensinando receita se ela não entendesse o negócio. Porque eu não comecei na confeitaria pelo cupcake. Lembra que eu falei, porque os meus ficaram bem horríveis? Uhum. Eu primeiro construí a empresa, a imagem da empresa. Eu fui para o Google
Eu fui construir a ideia na cabeça das pessoas que iam ver a minha marca. Então, eu fui entender sobre marca, eu fui entender sobre brand, eu fui entender sobre gestão do negócio, eu fui entender sobre venda, eu fui entender sobre marketing, sobre posicionamento. Eu já sabia alguma coisinha porque eu estudei, fiz marketing, fiz administração, então eu já sabia algumas coisinhas. Mas não para trazer para a confeitaria, para o negócio da confeitaria em si, entendeu? Então, eu trouxe isso para o negócio para depois ir para a receita. E, infelizmente, a maioria das pessoas elas ficam presas na receita. Na receita. É. E quais foram os principais desafios que você encontrou ao migrar para o ensino online e como você superou isso? Então, o meu primeiro desafio foi o que eu falei, negócio da câmera. Então, eu não tive as minhas primeiras aulas online, não fui eu gravando. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos para o curso de pasta americano. Não consegui fazer esse rolê. E aí, a forma que eu fiz para driblar isso foi convidar uma aluna minha e botar ela no rolê. Falei assim, ó, tem gente no meu Instagram me pedindo, porque eu fui chamada para entenderem como que eu entrei no online, né? Com curso online. Eu fui chamada pelo Conichuga, a Jaqueline do Conichuga. Ela fez o primeiro congresso online de confeitaria artística que aconteceu digitalmente. Ela que lançou. E aí ela viu meu perfil, viu a minha técnica de recorte e falou, cara, você podia ensinar isso. Eu falei, ensinar o quê? Ela falou, esse negócio que você faz, o recorte. Eu dava aula para pouca gente ainda presencial. E aí eu falei, não, mas eu não sei ensinar isso assim, um curso online, não tem Ela, não, então, você grava uma aula, não precisa muito aparecer, você só vai fazer as boas-vindas, dizer que você está participando, que foi convidada pelo Conichuga, e aí já vira a câmera para a técnica e você dá aula da técnica de recorte. E aí eu entrei para o mercado para gravar essa aula para o Conichuga. Quando foi para o ar, aí meu Facebook, que não existia o Instagram ainda, meu Facebook deu um boom, que eu não sei se você lembra, mas o Facebook pessoal ele só tinha 5 mil amigos. Mais 5 mil bloqueava. Ou você tinha a fanpage. Só que as pessoas não iam para a fanpage, vieram todas para o meu Facebook pessoal. E aí estourou. Aí todo mundo começou a mandar mensagem. Você tem curso online? Você tem curso online? Aí eu falei assim, então, eu vou ter. O meu primeiro online foi esse que eu dei para o Conichuga, mas eu vou ter agora no próximo mês. A gente já está organizando. A gente quem, gente? Era só eu. Mas a minha equipe. A minha equipe, a gente já está organizando, querida. Calma que vai lá sair o nosso curso online. E aí eu coloquei uma amiga minha na fogueira e falei assim, amiga, vamos gravar um curso nós duas. E aí sabe qual vai ser a sacada? É que a pessoa que vai assistir vai ter a sensação de ser você. Então, eu vou estar dando aula para você, ensinando você. A gente vai gravar isso acontecendo. Então, quem está assistindo vai ver você errando, você corrigindo. Então, vai ficar uma aula mais dinâmica, assim, uma aula mais diferente. E depois era questão de educar, que a educar era justamente assim. A educar o professor ensinando e tinha 2 pessoas ali assistindo como jurada e podendo participar da coisa. E aí eu fui ali e comecei a gravar minha primeira aula. Então, a forma que eu driblei ali aparecer foi não aparecer sozinha. Foi colocar uma aluna na fogueira. Ter alguém junto com você. Isso. E aí eu gravei meu primeiro curso online e vendi. E aí nunca mais parei e nunca fiz gravação de curso, vender curso gravado. Fui fazer isso agora em 2022, 2021, que eu gravei um curso. Mas todos os meus cursos eram entregues ao vivo, por conta da minha dificuldade de gravar coisas. Então, eu vendia o produto sem ter o produto. Então, eu pegava um bolo que eu tinha feito de encomenda, fazia uma foto bem bonita dele e falava, próximo curso online, no tal dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a galera comprava a ideia, eu falei, agora eu marco a data. Assim é muito mais difícil para mim, por exemplo. Eu iria preferir gravar tudo, porque se der errado, eu consigo consertar. Então, ali você foi muito audaciosa. Mas na minha cabeça, eu tinha medo de me frustrar por gravar tudo e não vender nada. Entendeu? Cada um sabe as suas estratégias, né? Então, assim, na minha cabeça putz, cara, eu vou alugar uma cozinha, vou gravar, vou ter o make, não sei o quê, e depois, na hora que eu lançar curso... Cadê as pessoas? Cri. Aí eu falei, não, deixa eu vender primeiro, eu vejo se valida, porque quando a pessoa compra, ela tá validando que ela quer o seu produto, e aí pronto, sentei o bambu. E aí todos os meus cursos eu só vendia assim. Na verdade, tudo que eu faço, eu vendo a ideia primeiro. Se alguém pagar pela ideia, eu construo o negócio.
Uau. E aí é o que as minhas mentoradas têm mais medo. Ela, não, Luciana, eu preciso saber, eu tenho que ter a apostila pronta, eu tenho que ter não sei o que pronto. Eu falei, tá, aí você monta tudo. Você não sabe o que a sua audiência quer. Porque é igual o meu curso presencial. Quando eu dei um curso presencial a primeira vez, foi assim, eu botei a foto de um bolo. A pessoa vem me chamar, inclusive eu estava falando sobre isso no meu Instagram hoje. Ontem, eu acho. A pessoa vem para poder perguntar, eu queria saber se você ensina. Eu vou conversar com ela, vou entender a dificuldade dela e vou ver o que ela precisa que eu ensine. E aí eu monto o curso para ela. Então, primeiro a gente precisa ouvir a nossa audiência. O que a nossa audiência está querendo? O que eu posso ajudar com o que eu tenho? Então, não adiantava eu construir um curso de Páscoa todo tal, mas a minha audiência é aquela da pasta americana que não trabalha na Páscoa. Sim. Eu nunca trabalhei na Páscoa. Eu sei que a Páscoa é, tipo, a mega cena da confeiteira, que ganhar dinheiro é na Páscoa. Mas eu não tinha paciência para estar na Páscoa, para fazer ovo, para chocolate, nananã. Paciência e medo de comprar aquele monte de trem e depois não vender na Páscoa. Sempre eu pensei assim, sabe? Sempre tive esse medo de investir e não ter o dinheiro. Eu falava que eu ia dar muito certo com o tal do dropship, que o dropship você não tem que ter loja, você não tem que ter nada, que você pode vender e se a pessoa comprar, ela recebe de lá mesmo, né? Cada um tem a sua forma e a sua estratégia. A da Luciana é essa. Louca. Não, agora eu vou colocar um desafio para vocês, então. Você que quer começar a ensinar. Você vai fazer assim, você vai postar uns stories, uma aula, hein? Você vai postar uns stories e vai falar bem assim, gente, eu tava pensando aqui, eu vejo muita gente reclamando que não consegue trabalhar com a pasta americana, ou se você é do chantilly, que não consegue fazer um bolo chantilly lisinho. Tô pensando, fala assim, né, pra dar uma disfarçada, tô pensando aí se... eu tô pensando em ajudar vocês e montar uma aula. Só que vai ser individual, então provavelmente aí umas 3 pessoas só. Isso é escassez. E aí, e também, tipo, até para você validar, né? Não adianta você querer colocar uma turma igual ele com 10 pessoas, se você também não tem segurança para ensinar. Então, tô pensando em umas 3 pessoas, só que de forma individual. Quem tiver interesse, escreve aqui para mim que eu vou chamar você no direct. E aí, quem chamar no direct, você conversa com a pessoa, olha o Instagram dela, vê o que ela já faz, pergunta qual é a dificuldade dela. Então, ela vai dizer a dificuldade dela e, a partir da dificuldade dela, fala, não, eu posso te ajudar nisso. Sabe por quê, David? Às vezes, a maioria das pessoas acham, vamos colocar nós dois aqui, aí nós dois estamos no mesmo nível. Uhum. Aí você fica preocupado em querer vender o seu produto para mim. Por isso, elas não dão aula. Por isso, elas não começam. Agora, vamos supor que ela não faz bolo, não faz nada, tá um degrau antes de mim. Eu tenho que falar para quem? Eu tenho que comunicar para você ou para quem tá um degrau antes de mim? Para quem não faz bolo, para quem não tá fazendo nada. Aí as confeiteiras, normalmente, elas quando vão abrir a boca para dizer que são professoras, elas estão olhando para as professoras. O que as professoras vão dizer? Como assim? Ela já está ensinando? Como assim? Mas tem uma galera entrando agora na confeitaria, começando agora. Que quer aprender. E que quer aprender. E você está um degrau à frente dessa galera que não sabe nada. Não sabe o que é um fouet, não sabe o que é uma espátula, não sabe o que é uma vasilha para segurar ela e mexer o chantilly. E você já sabe, você já deu alguns passos, você já está alguns degraus acima dela, entende? Sim. Então, quando a pessoa faz um stories como esse, pode ter certeza que alguém vai lá e falar, nossa, eu queria aprender, amiga, me ensina. E ela está disposta a pagar o preço que for, que foi o que você estava querendo fazer. Aí. Entendeu? Porque eu queria aprender, né? Então, quem quer aprender vai pagar mesmo. Vai pagar, isso aí. Como você gerencia o equilíbrio entre as suas responsabilidades profissionais e sua vida pessoal, especialmente considerando sua agenda movimentada, né? De cursos, de mentoria, e enfim. Como é que é essa loucura? Sei não. Menino, coloca tudo numa caixa e coloca no guarda-roupa. Mentira. Eu não sei não, na moral. Eu não sei. Eu vou pelas prioridades, assim. A minha prioridade de hoje é qual? É fazer isso. Tem uma pessoa que me ajuda em casa, então para me ajudar com as coisas de casa, com 3 filhos e tal. Então eu tenho uma pessoa que me ajuda.
E a questão do trabalho, da agenda, é mais pelas prioridades mesmo do que eu tenho para fazer naquele dia. Eu não fico muito pensando assim, lá na frente, no que eu tenho para fazer na frente. Eu trabalho só o dia, sabe? Assim, eu tenho... hoje eu tenho o quê? Eu tenho mentoria às 8 da manhã, tenho mentoria às 10, 3 horas da tarde tem reunião, que é com todas as mentoradas, que é na segunda-feira. Tenho que fazer o conteúdo, já está pronto que eu fiz ontem. Tem que postar o conteúdo 1 e conteúdo 2 e já pensar nos conteúdos que eu vou fazer dos outros dias. Tem que pensar no stand da Mara, mas Mara é em maio, mas eu já fechei não sei o quê. Então, assim, eu não fico pensando muito lá no que eu tenho que fazer lá. Eu penso no dia. Na minha agenda é sempre do dia, entendeu? E por eu te conhecer um pouco também e ter já presenciado um pouco ali, em curso, estando ali na sua casa... Uma coisa que eu acho interessante sua, eu não sei, né? Vou falar que talvez possa ser que que seja uma verdade. Você se preocupa tanto com o seu negócio, em fazer com que ele dê certo, que ele cresça, que ele desenvolva, que essa pergunta, quando eu separei, eu sabia que ia ter essa resposta justamente por isso. Porque hoje você tem essa pessoa que te ajuda nas tarefas de casa, você com os meninos, né, com seus filhos, que hoje eles já conseguem também ter uma independência, mas existe essa cobrança da mulher de cuidar de casa, de fazer as coisas de casa, e eu vi que você não gastou a sua energia ali. Você pensou assim... Terapia, amigo, terapia. Ok, mas você também pensou assim, por exemplo, não, X valor vai ser dedicado a essa pessoa para cuidar daquilo que eu não vou gastar minha energia, sendo que você pode estar produzindo muito mais e hoje eu vejo, né, que isso para você dá muito certo. Porque você não gasta a sua energia ali, que muitas das vezes é o que a gente falou. O confeiteiro ele se preocupa tanto na receita, tanto que não consegue produzir nenhum texto, não consegue produzir um conteúdo para postar. Por isso que muitas pessoas chegam para você, Lu, eu não consigo me programar, me organizar para poder postar. Não é que não tem tempo. É prioridade. Prioridades. E eu vejo que é o que você fez. A sua prioridade, você toma o seu negócio como assim... Cara, as contas vão vir. Eu preciso... Isso aqui vai dar certo. Eu preciso fazer com que isso dê certo. E essa semana eu conversei com uma mentorada, ela me fez essa pergunta também. Como que você faz para lidar com tudo? Que é muita coisa. Tem os grupos de alunos, porque eu não dou aula mais, mas eu tenho todas as alunas. Eu tenho a escola para poder organizar, para cuidar, para a coisa acontecer. Mas eu coloco assim, se você estivesse trabalhando como CLT, você ia sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite. A mulher, ela vai limpar a casa a que horas? Às 8, às 9 ou no final de semana. Porque o dia inteiro ela passou fora. Passou fora, trabalhando, se dedicando para colocar dinheiro no bolso do patrão e não no dela. Porque o dela é só aquele tamanho e acabou. Faz a mesma coisa com o seu negócio, mano. Acorda às 6 horas, desce e vai trabalhar. Desce para onde? Para a sua cozinha. Vai, entra na sua cozinha ou senta na sua mesa e deixa o pau torar do lado de fora. Só que a mulher ela não consegue ver uma pia cheia com prato. Ela não pode ver uma geladeira, não sei o quê. Ela não pode ver um chão com cabelo. Ela não pode ver nada. Aí, por isso que eu falei da terapia ali. Porque nessa hora eu não olhava mais para o filho. Meus filhos eu olhava para ele em outros momentos. No momento de brincar, de ir para a praia, não sei o quê. Agora, enquanto eu estava trabalhando, eu entro meio que numa bolha, mesmo dentro de casa. Hoje, graças a Deus, o Senhor me deu o privilégio de ter uma casa separada. Então, embaixo é a escola, em cima eu moro, mas mesmo assim tem os meninos, toda hora um desce, toda hora tem um lá no meu pé. Mas eu estou trabalhando, então eu coloquei como prioridade o meu negócio dar certo, sabe? Até dar certo. E ainda tudo que eu já conquistei, já fiz, ainda não é nem a sombra do que há de vir, né? Então, tem muita coisa ainda. Teríamos várias coisas para poder falar, né? Sobre o Instituto. Vi que tem projetos novos vindo aí. Essa é uma das minhas perguntas. Quais são os seus próximos objetivos e projetos no campo da confeitaria e do ensino? Então, tem a mentoria, né? Que agora, esse ano, 2025, o meu foco total é para ela.
E aí, para fazer com que ela expanda mais ainda, a gente vai estar na feira da Mara Cakes, então eu vou colocar um stand lá da Ensine para dar oportunidade para quem quer começar a ensinar, conhecer um pouquinho desse lugar e dar oportunidade para as professoras também ensinarem lá, né, mostrar o trabalho dela na feira. Tem os professores vindo de fora, né? Esse ano o Lumas está voltando agora com bolo verdadeiro, com todas a confeitaria francesa mesmo, massa, recheio, montagem, aqueles bolos gigantescos lá que ele faz. E aí vão ser 2 dias de curso. Tem o de cakes vindo também no final do ano para São Paulo. Então, tem bastante coisa, assim. É, muita coisa. E como que você se sente sendo essa pessoa que mete as caras mesmo, traz essas pessoas de fora, que não é um custo baixo, né? Não. A gente sabe que... Dá eu medo. sei não. Eu imagino que eu não sei. Eu imagino que sejam custos altíssimos. Tem vários medos, né? Que a gente pode... Satê, será que eu vou fechar a turma? Será que vai ter... É muita coisa que envolve. Porque trazer uma pessoa, às vezes, do próprio estado, por exemplo... Já é difícil. Imagina trazer um cara da França, de fora. O euro, hein? A R$6 o euro, nu! Como que é esse desafio? Porque você é essa mulher de desafios, né? Você não olha muito pra... se der errado. Não. Eu não olho se der errado. Literalmente, não olho. Eu vou pela possibilidade de dar certo. E isso foi treinado também. Na verdade, eu sempre fui assim, desde que eu me entendo de gente. Então, no meu primeiro emprego, a pessoa foi me contratar. Ela falou, por que eu te contrataria? Eu falei, porque você está precisando de mim? Ela, não estou precisando de você. Eu coloquei a vaga numa agência, então. E a agência chamou eu e eu estou aqui. Então, você está precisando de mim? Então, eu sempre fui meio que abusada, assim, com as coisas. E na confeitaria, eu fiz a mesma coisa, me posicionando de uma forma que... Como que eu explico? Cara, se der certo, o que acontece comigo? Entende? Então, eu nunca pensei se der errado, o que pode acontecer. Eu sempre vou pela possibilidade e se der certo. Porque a maioria já pensa assim, se der errado. Mas o dar errado é uma consequência para eu fazer de novo. E depois que eu comecei a ler, minha mente parece que alinhou ainda mais. Tem um livro que eu li, que é o Pense em Riqueza. Pense em Riqueza ou Napoleão Hill, que eu li. Eu não lembro se foi... Eu não lembro qual foi. Eu sei que ele conta... Quem pensa enriquece, né? E ele fala sobre... Foi qual o nome do cara da lâmpada? Que criou a lâmpada? Thomas Edison. Aí, isso, para mim, assim, mudou tudo. Ele errou 1000 vezes até a lâmpada existir. 1000. Só que quando ele fala isso, ele fala, eu não errei 1000 vezes. Eu tive 1000 formas de chegar até a lâmpada acender. Então, agora ele já sabe 1000 maneiras de não fazer. Então, eu sempre, quando as pessoas falam isso, mas e se der errado? Tá bom, mas e se der certo? Se der errado, você vai continuar exatamente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e nada muda. O máximo que pode acontecer é você ficar com algum menos dinheiro na conta, talvez. Mas e se der certo, mano? Hoje eu sou amiga do Lumas Cake. Você tá doido? Porque você foi ousada, porque você fez o que ninguém faz. Ninguém talvez tem coragem. Às vezes a pessoa, ela tem vontade, mas ela não tem a ousadia. E o Senhor nos deu, o Senhor deu para nós o espírito de ousadia. E eu acho que falta isso, é o que eu trago dentro da mentoria para as alunas. Sejam ousadas, sejam abusadas, porque eu sou chamada... Você é pequena, mas você é abusada, hein? Eu sou, e adoro ser abusada. Eu acho que assim, falta um pouquinho, sabe? 1%zinho de abuso, 1%zinho de ousadia. Faz um treino todo dia de ser um pouquinho mais... O que eu posso fazer hoje para ser 1% mais ousada do que eu fui ontem? Só fazer essa pergunta e no outro dia você fala de novo. O que eu posso fazer hoje para ser 1% mais ousada? Tipo, aí vai vir um medo. Vai porque quando a gente está diante de um desafio ou de uma resposta de alguma coisa, a crença nossa do que nós vivemos com os pais, ela acorda. Até então ela está dormindo. Então, na hora que você está diante de um desafio, essa crença acorda.
e na hora que ela acorda, ela te trava. Aí ela fala, não, isso não é pra mim não, isso não é pra mim não. E aí eu sei como a minha acorda, e aí eu falo, volta a dormir, querida, não tem nada pra você aqui não. Estou aqui. Lu, estamos chegando nos momentos finais. Sério? Passa Acabou? rápido, né? E eu tenho a última pergunta, e assim, eu quero saber de você, como que você gostaria que a sua contribuição para a confeitaria e o ensino fosse lembrado no futuro? Pergunta forte, né? Como que você quer ser lembrada no futuro? Qual o legado que você quer deixar? Cara, pergunta forte essa, né? Mas eu acho que eu quero que as pessoas lembrem de mim, tipo, a Luciana, ela me ajudou a descobrir quem eu era. Encontrar um propósito? Eu nem falo de um propósito, não, porque nós temos propósito todos os dias. Todos os dias você tem um propósito diferente com o seu dia. Então, eu nem vou para esse lado do propósito, mas eu acho que se você descobre a sua potência, eu acho que é isso, sabe? Eu fui chamada para ajudar as pessoas a identificarem que elas são uma potência nuclear na Terra, só que elas não perceberam isso. Nem eu percebi a minha máxima potência ainda, mas eu descobri que eu tenho uma potência. Então, só de eu ter descoberto, ninguém me para mais. E eu fui chamada, eu acho que para isso, sabe? Mesmo que seja só para colocar um graveto e atear fogo e sair correndo. Porque toda vez que eu faço uma live ou qualquer coisa, as pessoas falam bem assim, cara, eu ouvi uma live sua e aquilo mexeu comigo. Eu falei, então, foi o graveto. É um pouco isso, sabe? Eu quero poder ser essa faísca, assim, plantar uma semente e deixar essa semente lá. Ela pode morrer se a pessoa não olhar e não der atenção para aquilo, mas ela pode também, tipo assim... Cuidar. Porque tem aquelas folhinhas verdes que, já viu na calçada, que elas crescem mesmo em meio aos blocos de concreto. Uhum. Tem umas folhinhas que sempre saem ali. E às vezes lá em casa eu olho e falo, mas você é corajosa, né? Porque ela cresceu ali entre duas pedras. 2 concretos. E às vezes essa semente que eu plantei, mesmo que ela deixe ela lá sobre pedregulhos, em algum momento ela pode vir à tona, sabe? E eu acho que ser lembrada do tipo, a Luciana ativou alguma coisa em mim, mesmo que ela não saiba o que seja, mas a Luciana ativou alguma coisa em mim. Eu acho que é isso. Legal. É isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo com Luciana Santos. Se você quer saber mais da vida dela, saber mais como que ela prepara mulheres, prepara pessoas aí para o mercado, para você ensinar, acompanhe nas redes sociais, @Instituto Luciana Santos, é isso? E eu também quero agradecer a loja Açucarados por esse apoio nessa primeira temporada com a gente, a loja também Coach Mac, que é um apoio que está conosco aqui no Pode Adocicar. Um beijo no coração de vocês, obrigado, Lu. Eu que agradeço. E até a próxima. A gente se vê no Mara Cakes. Obrigada.